Bom dia, Sona. Esse aqui é o trabalho de Esaú e Jacó, livraço do Machado de Assis. E o grupo é o Eduardo Vesselli, Otávio Volpini, eu, o William Mineto, o Alan, o Pedro Pascoal, o Lucas, a Samantha e o Gabriel. O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, velho na balada. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito louca, e eu já fui, sei bem como é. Tudo começa com uma profecia. Cabocla, que mora lá no Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, pergunta a Natividade se os gêmeos brigam na barriga dela. Quando Natividade não responde, mas nos olhos dá para ver a falsidade de Natividade tentando esconder essa verdade. Quando a Cabocla percebe isso, ela logo faz uma profecia de que os gêmeos seriam muito bem-sucedidos, porém eles brigariam por qualquer coisa, a qualquer momento e a qualquer hora. A trama deste livro gira em torno dessa verdade que foi dada na profecia. Os gêmeos são completamente idênticos fisicamente, mas completamente diferentes psicologicamente. Como foi dito na profecia, os irmãos Pedro e Paulo brigavam a todo momento, enquanto a mãe, Natividade, sempre tentava parar essas tais brigas. Porém, essa tentativa de separação quase nunca dava certo, já que, de acordo com Plácido, esse era o motivo deles poderem se tornar pessoas tão grandes e tão importantes. Alguns anos se passaram e Pedro e Paulo não cessaram suas brigas. Quando ingressaram na faculdade, finalmente encontraram uma coisa na qual combinavam. Flora, uma garota que, de acordo com o narrador da história, é inexplicável. Quando essa garota chega na vida dos dois, ambos se apaixonam por ela. Porém, Flora gosta dos dois e não consegue decidir um lado. Isso faz com que as brigas se intensifiquem ainda mais. Em um dado momento, Batista, pai de Flora, recebe uma promoção de presidente de província, e Flora deveria morar com ele em outro lugar e não conversar mais com Pedro e Paulo. Porém, graças a Rita, a irmã do conselheiro Aires, ela consegue ficar na cidade e ainda conversar com Pedro e Paulo normalmente. Porém, como em toda Flora existem pestes, Flora também tem o seu problema. Ela adoece e, quando está em seu leito, faz com que Pedro e Paulo jurem que nunca mais brigarão. Isso foi o que aconteceu por alguns breves momentos, mas quando esses breves momentos acabaram, eles voltaram a brigar normalmente pelo poder ou por outros fatores agravantes em sua vida. E assim o livro termina, sendo do início ao fim uma briga constante entre dois irmãos. Natividade, a mãe dos gêmeos Pedro e Paulo, é uma mulher forte e apaixonada por seus filhos. Na história, ela tenta por várias vezes estabelecer a paz entre eles. Santos, marido de Natividade e o pai de Pedro e Paulo, tem origem humilde, tendo ficado rico mais tarde. Torna-se banqueiro e converte-se ao espiritismo. Conselheiro Aires, o narrador do livro, é também um personagem, amigo dos gêmeos. Ele é descrito como um diplomata experiente, discreto, refinado e viajado. Ajuda a Natividade na busca pela paz entre os gêmeos e Flora a lidar com sua dúvida e sofrimento. Dona Cláudia, mãe de Flora, é descrita como uma mulher fútil e superficial. É a maior interessada na participação do marido na política, tendo seus motivos pessoais. Batista, pai de Flora, é um homem oportunista e sem opinião firme, sendo facilmente influenciável. É conservador de início, mas torna-se liberal. Análise crítica dos personagens. No livro aqui apresentado, os personagens não têm muitas características físicas, e sim muito mais psicológicas. Graças a isso, eles podem se transformar durante o livro. Um dos exemplos mais marcantes é a mudança entre eles, no quesito de intensificar as suas ações ou diminuí-las. Podemos perceber isso com Pedro e Paulo, que no início brigam por motivos trivais, como quem é o favorito da mãe. E contudo, ao passar da história, eles amadurecem e começam a mudar também suas escolhas. E vemos isso na carreira deles ou ainda no partido que eles representam. E outra coisa que vemos também nessa história são como eles lidam com a trama dos dois irmãos, se transformando para tentar apaziguar a briga entre eles,
tentando usufruir de novos métodos para tal objetivo. Como já foi falado antes, o livro em si não apresenta tantas características físicas para distinguir coisas. Porém, como em toda boa obra, temos a época em que ela ocorre. Nesse caso, os momentos retratados pelo escritor são entre 1870 a 1890, ou também conhecida como época onde se ocorreu a troca entre a monarquia e república. Nele podemos ver muito disso durante a obra, principalmente com o lado que cada um dos irmãos escolhe. Um é monarquista e o outro é republicano. Em sua quase totalidade, o livro é tido como realista, já que a trama se desenvolve através de um conflito cotidiano e os acontecimentos desse livro são completamente normais, não tendo grandes imaginações por parte do autor Machado de Assis. Sociedade retratada na obra. A principal cidade onde os personagens aparecem é o Rio de Janeiro, durante o período que antecede a República, entre 1870 e 1890. Outra característica da época é o fato de videntes serem muito requisitados pela população, como é o caso da Cabloca, que quando a Natividade resolve esperar na fila, ela está na posição número 1012. Temos ainda o fato de Batista ser promovido a presidente de uma província. Durante o livro, percebemos que ainda existe um governo monárquico e que partidos para tal existem, e de fato são muito fortes para se comparados aos demais partidos. Outra coisa que percebemos na sociedade retratada é que quando vemos as pessoas estão em processo de mudança e muitas estão começando a se converter para algum dia terem a chance de viver em uma sociedade regida por uma república. Meu nome é Alan e eu vou falar um pouco sobre a sociedade atual. Hoje em dia estamos no ano de 2021 e de fato muitas coisas mudaram com o Rio de Janeiro descrito por Machado de Assis. Nos tempos atuais, videntes, além de serem muito raras em nossas cidades, não são mais tão úteis. A população, já que a nossa ideia sobre elas mudaram muito com o passar do tempo, e acreditamos que a grande maioria das coisas que falam são mentira. O título presidente de província atualmente não existe mais, por um motivo muito contundente. E esse seria o fato de o Brasil não ser mais uma monarquia, e ela que seria a responsável por incrementar essas divisões. Hoje em dia, um cargo parecido poderia ser o presidente ou, dependendo do ponto de vista, vereador. Como foi dito no trecho anterior, sabemos que na época atual o Brasil não é mais uma monarquia e sim uma república que é regida por um presidente. Hoje podemos dizer, com um pouco de êxtase, que o sonho que antes tínhamos se concretizou, mas talvez atualmente esse tal sonho, por muito, não é tido como bom. Por este livro ser de cunho realista, temos muito presente termos reais. Durante todo o livro, praticamente nada acontece além dos irmãos brigarem. Nem a morte de Flora é apresentada com um tom romântico nativista. Isso ocorre porque Machado de Assis resolve expor nessa obra, durante a maior parte do tempo, que você a lê um tom realista, de fato em que nada é fictício e tudo é real. Tanto que durante o livro só 2 pessoas morrem. Esaú e Jacó é o penúltimo livro de Machado de Assis, e nele ele eleva a outro patamar a política retratada. Eles mostram a tensão do povo estando num período onde tudo é muito conturbado, e cada ideia falada pode ser o motivo de sua morte.